Graça e paz, meus irmãos, é mais um dia de graça, mais um dia de misericórdia, mais um dia de amor por parte do nosso Deus. Hoje quero deixar apenas a reflexão de Romanos 12, onde vai falar sobre perseverar. Mas perseverar no quê, Roberto? Perseverar no quê? No trabalho? Perseverar com os meus problemas? Perseverar tentando buscar algum conforto? Sim, também. Mas principalmente, estamos entrando no ano 2025 e muitos não estão perseverando na oração. Então, a perseverar na oração é a lição principal. Se nós formos lá em 1 Reis, em Lucas 18, né? Lá vai falar da lei principal da parábola da viúva importuna. E com certeza, sem dúvida, né? Ela demonstrava perseverança. Jesus enfatiza essa verdade no versículo 1, quando se refere ao dever de orar sempre. Então nós devemos perseverar em oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Perseverar em oração valendo nela com ações de graça. Colossenses também falaria isso, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E, além disso, vigiando com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Efésios também vai falar sobre isso. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, torne as suas petições, torne tudo conhecido diante de Deus. Por onde? Pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4 também vai falar sobre isso. A nossa oração deve ser perseverante, porque nessa vida nós vamos ter adversários. E não pense você que porque entramos mais um ano, está tudo tranquilo, as notícias, as eleições, os acontecimentos, tanto dentro de casa quanto fora de casa, não há necessidade de perseverar. A palavra fala sede sóbrio, vigiai. Existe alguém tentando ao derredor tirar a nossa atenção, tentando buscar algo que possa tragar e não nos deixar ser induzido por essa tentação. Nós vamos pedir a Deus que livra-nos do mal. Por quê? Porque Mateus 6 vai falar que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então devemos sim perseverar em oração para clamar contra o pecado por justiça. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta. Deus não fará justiça? Com certeza. Se nós o buscarmos, aliás, Deus fala conosco de várias formas e de várias maneiras. Mas nós só temos uma forma de falar com o nosso Deus, que é com a oração. E aí não pode ficar sem a pergunta: quanto tempo nós levamos para orar, buscar e falar com Deus? Como eu vou entender o que Deus tem a falar comigo se eu não paro para poder meditar, se eu não paro para orar e falar com o Pai? Então a oração, ela precisa ser perseverante, né? Considerar como fé. Digo que depressa lhe fará justiça quando o Filho do Homem vier. Mas aí também entra outra pergunta. Será que ele achará fé na terra? Lucas 18 vai falar sobre isso. Lucas 18 vai falar sobre isso. Devemos perseverar em oração, porque nos últimos dias haverá um aumento de oposição diabólica. Nós já estamos vendo isso e vivendo isso. E o que vai dar direção é as orações dos fiéis. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, né? E por aí vai. Por causa da oposição satânica e dos prazeres, muitos deixarão de ter uma vida de oração perseverante. Então, que não falte a oração, que não falte a perseverança. Relacione-se com o Pai. Pedi, buscai e bater. Mateus 7, 8.
pedir, falar da consciência, da necessidade. Tenha essa confiança de se abrir com Deus, buscar, segure como é que eu poderia dizer, de uma forma consistente. Seja submisso à vontade de Deus. Batei. Fala da perseverança em busca a Deus. Quando Ele não responde imediatamente, também é resposta. Perseverar em oração, valendo nela com ações de graça. E orar sem cessar. Orar sem cessar. Deus te abençoe e te proteja. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que nesse dia você possa viver aquilo que Deus tem para que você viva ao longo da semana, ao longo deste ano, mas principalmente, não só perseverando no trabalho, preciso trabalhar, preciso trazer as coisas do alimento para casa. Não só perseverando na conquista do carro, na conquista da casa, seus objetivos no estudo, mas principalmente na oração. Até uma próxima, se Deus assim permitir.